vamos aproveitar esses dados que a gente recolheu para falar com a nossa próxima convidada, que é a Camila Rocha. Acho que ela já está a postos aí. A Camila Rocha... Oi, Camila. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Camila? Tudo bem? Deixa eu apresentar a Camila. Ela é pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, cientista política, e escreveu uma tese importante que chama Menos Marx, Mais Mises, de 2018, né, Camila? Isso. Em que ela estuda o surgimento, a consolidação da nova direita no Brasil. Ela fez uma pesquisa de campo bastante abrangente e estuda aí o comportamento do eleitorado e da população brasileira ao longo, desde 2006, né, dos últimos 15 anos. Então, a gente está vendo aqui, Camila, não sei se você estava acompanhando esses dados parciais, aparentemente... Estava vendo novela, né, Camila? Estava dando um tempo, vendo mais parecido. Hoje não tem Pantanal. Há um desempenho bastante expressivo aí de lideranças, de pessoas que participaram do governo Bolsonaro ou estão ligadas ao bolsonarismo, né? Exatamente. Eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que uma coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, a Carla Zambelli está tendo uma votação muito expressiva, né? E, por exemplo, a Joyce Hasselman e a Janaína Pascoal, né? Que tiveram votações importantes. Recordes, sim. Exatamente, acabaram, né, eclipsadas totalmente. Então, eu acho que pelo que eu estou observando, né, assim, até agora, eu acho que quem desse campo, assim, né, que surgiu no campo das direitos contemporâneas, né, e que se afastou do bolsonarismo, pelo jeito, não está conseguindo muito voto, não. E quem está no campo bolsonarista, você falou da Zambelli, né? O Ricardo Salles aí parece estar bem votado também. São pessoas que a gente supunha que iriam se eleger, mas estão muito bem votadas pelo jeito. Mas foi legal vocês estarem falando disso. Eu estou olhando justamente a lista de mais votados dos deputados federais aqui. E pela votação, eu tenho certeza que há poucas urnas da cidade de São Paulo. Porque a Erundina, por exemplo, está com 40 mil votos só. E ela vai ter, certamente, 3 ou 4 vezes isso. O Ricardo Izar, que usa o nome do pai, mas já está em terceiro mandato, o pai acho que teve uns 5 ou 6 mandatos, que é base em São Paulo também, está com muito poucos votos, 38 mil votos e tal. Então, eu acho que ainda a gente vai ver grandes mudanças nessa tábua aqui de mais votados. Agora, tanto é assim que a Zambelli está com mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Está com 378 mil votos contra 284 mil do Eduardo Bolsonaro. E o Ricardo Salles, que está super bem, está com 258 mil votos, ele fez campanha mais no interior do que na capital, embora tenha voto aqui também, né? E o Baleia Rossi, por exemplo, 280 e... Nossa, é mais voto do que a árvore que ele derrubou, será? Não, isso é impossível. Mas, gente, já estão dando o astronauta Marcos Pontes como eleito ou não? Não, né? Olha, ainda tem 2/3 dos votos para senador. Ele está mas ele está com uma vantagem muito grande. Ele está com 3,5 milhões de votos e o Márcio França tem 2,2 milhões. Quer dizer, tem 1.300.000 votos de frente sobre o Márcio França. Mas eu tenho certeza que ainda faltam muitos votos da capital para entrar. Até essa diferença me diz isso, que o Márcio França vai bem melhor na região metropolitana. Camila, não, eu ia fazer uma brincadeira, Thaís, Camila, pelo jeito você vai ter muita coisa para estudar ainda daqui para frente. Seu objeto segue vivo. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente está vendo que quem abandonou o barco, né, tipo Joyce Hasselman, provavelmente vai sofrer nas urnas o efeito disso. Mas e entre o eleitorado, não entre os candidatos? Você, pelo que acompanhou da campanha que foi feita esse ano, pelo Bolsonaro, mas pelos bolsonaristas e os candidatos assumidamente bolsonaristas, eles conseguiram recuperar
ou pelo menos acessar aquele eleitor arrependido, aquele eleitor da nova direita que você estudou, que foi convertido a bolsonarista com a eleição de 2018 e a chegada ao poder, e que se afastou ao longo do mandato do Bolsonaro. Você, nos seus estudos, usou o termo do bolsonarismo popular moderado, os eleitores de classe C e D, com empregos, né, precarizados, enfim, esse grupo que deu a vitória para o Bolsonaro em 2018, esse grupo foi contemplado nessa eleição de 2022 pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo? Olha, Thaís, essa é uma boa pergunta, porque quando a gente, enfim, perguntava para as pessoas, né, até o último momento, pelo menos que eu fiz pesquisa Qualy, as pessoas ainda estavam muito indecisas mesmo, assim, então elas estavam muito esperando para ver realmente a reta final da campanha, sabe? Então, ver o último debate, acontecer a última, né, coisa assim, importante da campanha para poder se decidir. Agora, uma coisa que eu acho interessante por esses resultados que a gente está vendo, que a gente observou, é que, na verdade, a gente percebeu, né, e quando eu falo a gente, eu e a Esther Solano, né, que a gente faz pesquisa juntas, que teve uma radicalização do eleitorado bolsonarista. Então, teve um pessoal que se radicalizou e cristalizou ali, e eu acho que não é à toa que a gente está vendo, né, a Carla Zambelli, acho que anunciou, né, uma espécie de frente bolsonarista, né, que eles iam meio que se unir ali, ficar juntos para preservar o legado do Bolsonaro. E eu acho que esse pessoal aí que ficou mais cristalizado nesse discurso homogêneo e mais radical do Bolsonaro tá de fato, né, se mostrando nessa, enfim, na eleição dessas pessoas, né, para o Congresso. Então, assim, o que eu posso te dizer é isso, que esse pessoal, né, popular, assim, que estava ainda meio arrependido, a gente vai saber realmente quando fechar a urna, assim, sabe? Porque é um pessoal que estava muito esperando para ver mesmo. Então, pode ser que, se houver um desempenho do Bolsonaro e dos candidatos dele melhor do que as pesquisas mostravam, se deve justamente a essa parcela que estava indecisa até ontem, até o último segundo, antes de ir para a urna, para votar. Exatamente, porque tinha muita gente que falava para a gente, assim, por exemplo, eu ainda estou esperando ver se a terceira via decola, sabe assim? Então, é isso. Agora, eu acho que tem uma coisa que é importante, que é, se o Bolsonaro, o desempenho do Bolsonaro for maior do que o esperado, né, maior do que as pesquisas... Do que o apontado nas pesquisas. E agora foi para o segundo turno, isso eventualmente pode trazer mais eleitores para o Bolsonaro no segundo turno, porque aí as pessoas se empolgam, elas falam, tá vendo? E ainda mais que vai ser, aí sim, vai ser a disputa, né, Lula versus Bolsonaro, então aí pode realmente, sabe, segundo turno começar outro jogo mesmo, sabe? Mas quem que se empolga? De quem que você está falando que pode ir para o Bolsonaro e que estava resistente a ele? Que grupo é esse? São os eleitores que votaram no Bolsonaro em 2018, ficaram meio decepcionados, mas não falavam que iam votar no Lula, sabe? É um pessoal que ficou ali meio... É um antipetista órfão. Exatamente. Boa, e eles são quem na sociedade? Eles estão aonde? Que idade eles têm? Você tem um perfil? Olha, geralmente são pessoas que ganham acima de 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos, né? Então, são trabalhadores, gente que eventualmente ou tem carteira assinada, mas muita gente que trabalha por conta própria, né? Então, pequenos comerciantes, né? Gente que faz bico, mas não é tão precarizado assim. Então, vamos dizer, é meio que a diferença entre o motorista de Uber e o motorista de táxi, sabe? Acho que é um pouco essa a diferença. O motorista de táxi tende a ser mais Bolsonaro e o de Uber, eventualmente, ele, né, pode ser um pouco mais lulista se for mais precarizado. Certo. Entendi. Então, esse é o eleitor que... E você viu algum aceno explícito do Bolsonaro nessa reta final para conquistar essas pessoas? Ou ele manteve a campanha que ele já estava fazendo e elas decidiram com base no que tinha de disponível? Eu acho que ele manteve a campanha no que ele já estava fazendo. Claro que, assim, ele deu aquela assinadinha bem no final, né? Assim, meio que ensaiou um arrependimento, lembra daquela coisa? Eu não devia ter falado no negócio do coveiro e tal. Mas, quer dizer, eu não sei, né, se isso pegou, quantas pessoas tiveram acesso a esse tipo de fala dele.
né, de tentar se humanizar um pouco. Mas, assim, eu acho que o que pega mesmo para esse pessoal é o antipetismo, sem dúvida, assim. Acho que é o que continua explicando. Sim. Está passando aí embaixo algumas definições já, né, Zé? Que talvez você possa atualizar. Tereza Cristina, eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul. Sim, como já tínhamos adiantado aqui, graças a Thaís Bilenque. Ratinho Júnior, também já eleito governador do Paraná em primeiro turno. Mas eu tenho uma pergunta para a Camila. O que está me chamando muita atenção, Camila, eu estou dando uma olhada aqui na votação para deputado federal por partido. São Paulo, partido mais votado, PL. Minas Gerais, PL. Vários estados, o PL está estourando de voto, partido do Bolsonaro. Na verdade, o partido do Valdemar Costa Neto está alugado. Provisoriamente alugado para o Bolsonaro, Para o Bolsonaro. Rio de Janeiro, PL, mais votado. Enfim, isso... E, assim, muito mais do que o PT, porque o PT, em alguns de São Paulo, por exemplo, está com metade dos votos. Tudo bem, ainda tem muito voto para ser computado e tal. Mas isso projeta uma bancada muito grande do PL. E aí talvez a gente venha a ter, pela primeira vez na história, um partido de direita que se assume como tal, com estrutura, com dinheiro, vai ter um fundo partidário gigantesco, fundo eleitoral gigantesco. Isso muda alguma coisa? Eu acho que muda, Toledo, porque vai ser uma direita assim marcadamente ideológica, vamos dizer, abertamente ideológica, né, explicitamente. Em comparação, estou pensando, né, em comparação com a direita tradicional, que é muito mais clientelista, né, muito mais, enfim, amorfa. Então, não que ela não seja clientelista também, mas é assumida, né? Uma coisa sem vergonha, né? Sem vergonha de se mostrar como direita, né? Coisa que já vinha acontecendo, mas é impressionante. E eu acho, e uma coisa que me chama muita atenção é que essas pessoas que estão sendo eleitas, elas são muito do núcleo duro do bolsonarismo, sabe? Então, não é um pessoal mais ou menos, assim, é um pessoal bem fechado com o Bolsonaro. Então, é um indício de que, de fato, o bolsonarismo vai ter uma continuidade importante no sistema político, né? Que é uma coisa que a gente estava ali, né? Não sabia se ia rolar. Tinha gente da direita, inclusive, que avaliava assim, falava, né, que o Valdemar tinha sido muito esperto de ter alugado o partido para o Bolsonaro, porque eventualmente o Bolsonaro podia perder, e aí, né, ele ia ter um monte de gente ali eleita, que depois ele, né, ia mais ou menos acontecer como aconteceu com o PSL, né? Ficou aquele pessoal lá, entrou no União Brasil, partidão, e, sei lá, o PSL, né, o que o pessoal com o PSL virou hoje, mas... enfim, o que a gente está vendo é que, na verdade, o bolsonarismo parece ser um fenômeno muito resiliente mesmo, né, do ponto de vista político, eleitoral. Sim. E só para dar um dado aqui, o Sérgio Moro está bem encaminhado para se eleger senador pelo Paraná, porque já tem 85% das urnas apuradas, ele tem 1.681.000 votos, e o segundo colocado é o Paulo Martins, do PL, bem à frente do Álvaro Dias. O Álvaro Dias está fora. Me parece que já podemos cravar que Álvaro Dias não será reeleito, e é muito irônico que ele tenha lançado o Moro para a política e ele vai ser deixado de fora da sua cadeira no Senado pelo próprio Moro. É uma criatura mordendo o criador. Porque a diferença do Moro para o Paulo Martins é de 260.000 votos, 250.000 votos, e faltam só 15% das urnas para apurar, então. E o Dallagnol, Deltan Dallagnol, é o mais votado, o deputado mais votado do Paraná até agora. A Gleisi passou o Felipe Barros, está em segundo lugar, e o Jacobo está também em PL, enfim, está bastante gente de direita aí. O Congresso vai ser um Congresso pendendo mais para um lado do que para o outro, aparentemente. Agora, Camila, na eventualidade de segundo turno, e parece até agora, pelo menos, parece que é isso que vai se configurando, é uma eleição aberta, né? Pelo que a gente está vendo.
Sim, eu acho também, Fernando, porque é isso, as pessoas, aí elas vão passar a de fato, se posicionar de uma outra maneira, e, claro, a gente tem ainda, né, essa votação aí de Tebet e Ciro, e não sabe como é que essas pessoas vão se comportar, né? Podem ser pessoas, e ainda mais vendo que talvez, né, se o desempenho do Bolsonaro de novo, né, se o desempenho do Bolsonaro for melhor do que o que as pessoas estão anunciando, isso pode, de fato, né, mudar a perspectiva das pessoas. Então, um cenário não é exatamente favorável para o Lula. E do que vocês acompanharam... Desculpa, segue, Toledo. Não, desculpa, é só para dar um dado, no Rio Grande do Sul já está com quase 75% das urnas, e o Mourão tem uma frente de 330 mil votos sobre o Olívio Dutra para o Senado, tudo indica que ele vai se eleger lá. Impressionante. Acho que o Pazuello também, né? Tá bem ele votado. É federal pelo Rio, né? Federal pelo Rio está muito bem votado, parece. Então, você tem Mourão no Rio Grande do Sul, a Tereza Cristina, Mato Grosso do Sul, certo? A Damares no Distrito Federal, todas figuras que participaram do governo Bolsonaro na cúpula do governo Osmar Terra Bolsonaro. está bem colocado aqui para deputado federal no Rio Grande do Sul também, não está entre os primeiros, mas acho que se elege. Moro no Paraná, ou seja, as figuras expressivas que tiveram expressão no governo Bolsonaro estão todas sendo muito bem votadas. Estando ou não no governo, enfim, nenhuma está no governo agora, porque teve que se desincompatibilizar, mas mesmo o Moro, que saiu antes, que está ligado ao bolsonarismo, está bem votado. E uma coisa impressionante aqui, a gente fala, o PSDB acabou, porque o Onyx, faltam 25% das urnas só. O Onyx está na frente com 38%, dificilmente vai perder esse primeiro lugar, vai ter segundo turno, mas o Eduardo Leite tem 1.279.000 votos e o Edgar Preto, do PT, está com 1.259.000 votos. Tem 20 mil votos de diferença empatados, só praticamente, do Edgar Preto para o Eduardo Leite. Quer dizer, grande chance do PSDB zerar nessa eleição. Se é um problema mais para Porto Alegre, se tiver mais votos de Porto Alegre, pode ser que o Eduardo Leite dance mesmo. Agora tem uma pergunta para a Camila. Camila, o antipetismo que venceu a eleição de 2018 e agora é uma eleição para saber qual o sentimento é maior, se é o antipetismo ou se é o antibolsonarismo. O antipetismo em 2018 estava sofrido, avariado pela Lava Jato e por todo o ambiente na política nacional que se refletiu em todas as eleições, em todos os estados, para todas as casas legislativas. Em 2022, esse antipetismo resiliente vê o Lula que ressurge da prisão e da reabilitação política, de que maneira? Onde que pega o eleitor que continua rejeitando o PT, apesar de todas as mudanças e guinadas que o PT e o Lula sofreram desde lá para cá? Uhum. Olha, Thaís, é a questão da corrupção mesmo, assim, porque uma coisa que praticamente todas as entrevistas qualitativas, né, que a gente vinha fazendo com o eleitorado, seja indecisos, seja lulistas, né, meio mais ou menos ali, essa questão da corrupção aparecia com tanta força, assim, mesmo a pessoa às vezes, vou votar no Lula, eu sei que ele é corrupto, mas eu vou votar, sabe? Então, e a gente percebia também, mesmo pessoas que se declaravam petistas, ainda assim tinha uma certa dor, assim, sabe? Uma certa... não é um assunto bem resolvido, vamos dizer assim, mesmo para quem eventualmente se falava petista. Então, ainda que isso não tenha aparecido muito nos surveys, né, nas pesquisas de opinião, sempre a coisa da economia, né, sempre ficou... Mas nas qualitativas a gente percebia que era... Esse ranço ficou. Não é à toa que nos debates, né, principalmente no último debate, vocês viram como o Lula foi atacado, porque todo mundo que faz quali sabia que era o grande, né, ponto fraco do Lula, e todo mundo falava. E os escândalos de corrupção no governo Bolsonaro não pegam ele da mesma forma, né? Não, né? Não, porque isso, e é impressionante porque, assim, desde o começo do governo, né, a gente fazia pesquisa e até hoje tá igualzinho, assim, o que as pessoas falam são duas coisas. Uma não, quem é corrupto são os filhos do Bolsonaro, do Jair, o Jair
tá tudo certo, tal, ele é honesto. Ou então as pessoas falam assim, não, tudo bem, tem corrupção, mas acho que até uma vez vocês falaram no programa, é a rachadinha, não é um mensalão, não é o Exato. né? São alguns milhares de reais, não são bilhões de reais, a Petrobras, não sei o que, escândalo de corrupção. Então, tem essa comparação de grandezas, né? E aí o Bolsonaro sempre acaba levando a melhor, assim, porque as pessoas... E aí, para além disso, tem uma percepção também, né, de novo, que também permaneceu desde 2016, quase, né, 2016, 2017. Não, o Jair fala real mesmo, e o Lula é meio manipulador, sabe? O Lula não fala bem, né, não deixa claro o que quer, tal. Então, também é uma coisa que acabava fazendo com que as pessoas indecisas, ou que, né, não, tá, vou votar no Lula, mas sem muita certeza, também ficassem um pouco ressabiadas. Agora, eu tenho uma questão. Eu estou vendo aqui os dados e o PL está lavando a égua. Ele está fazendo senador em Goiás, em Santa Catarina, tá? Ele vai ser a maior bancada do Senado, aqui é um terço só que está renovando, mas não sei se vai ser a maior, estou me precipitando, mas vai ser o partido que mais vai eleger senadores, certamente, nessa eleição. E quando a gente pega por deputado, ele é o mais votado, o partido até agora, pelo menos, é o mais votado em quase todos os estados, é o PL. Agora, tem uma característica diferente, porque efetivamente o Valdemar tem o controle da máquina partidária, né? Ele tem os diretórios. E será que vai ter um conflito entre essas novas? Porque ele está elegendo um monte de gente, e esses caras vão querer apitar nos diretórios estaduais. Em 2018, com o PSL, foi aquela guerra a céu aberto. Todo mundo viu, né? Tudo saindo sangue pela Câmara dos Deputados. Eles se degladiando. Será que Olha, eu diria que esse é o menor dos nossos problemas. Com folgas. É o menor dos nossos problemas, esse daí, do jeito que as coisas... Não, mas é uma questão importante, porque se houvesse unidade partidária é uma coisa, se for um partido rachado é outra, né? Tem que ver o que eles vão querer fazer, né? Se de repente eles vão tentar sair em bloco, por exemplo, do PL em algum momento, ou se eles de novo vão tentar fundar, né, um partido que eles tiveram sucesso antes. Mas esses cenários são bem, bem possíveis, sim. Eles saindo fortes, os bolsonaristas de cada partido e do PL em particular, se elegendo em grande número, vai dar para eles um blocão de novo, como deu em 2018, que deu toda, né, a origem de toda a divisão ali de bancadas, né? Enfim. Exatamente. É uma situação bastante... Enfim, o Congresso realmente vai estar bolsonarizado. Acho que é isso. Sim, mais do que a gente... Gente, eu vou precisar pedir licença para vocês, vou deixar vocês aqui um pouquinho aí nas mãos diligentes do Fernando e da Thaís e da Camila, e volto daqui a pouco. Tá bom, eu pensei que você fosse deixar eu sair para fazer xixi, que acho que a gente pode falar, né? Na Globo não pode falar que vai fazer xixi, aqui a gente pode falar, né, Thaís? Mas saia lá, eu vou chamar a Ana Clara, nossa repórter que está... É muito melhor com a Ana Clara do que comigo aqui. Posso. Até já. Zé, volte logo. Volte logo. Ana Clara, tudo bem? E aí, gente? Ouço, vocês me ouvem? Sim. Ouvimos, estamos aí. Tá tudo bem, você está na redação da Piauí, aí no Rio de Janeiro. Estou na redação. Conheço esse logotipo suspeito atrás de você. Pois é, né? Muitos foram gravados aqui, não é mesmo? E a redação tá cheia aí, pelo jeito, né? Tá todo mundo aqui. Naquela tensão. Sim, você votou aí no Rio, passou o dia aí no Rio, que tem alguma novidade do campo bolsonarista? Até agora, a eleição está sendo bastante favorável, né, ao campo bolsonarista, mesmo com a ressalva de que ainda tem muito Olha, voto só antes de trazer a Ana Clara, com 60% das urnas apuradas, avançou um pouco mais, a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu. Tá 46% para o Bolsonaro, 45,2% para o Lula. Tá ficando mais apertada.
O Lula Ana tende Clara a passar conta. o Bolsonaro, né? O Lula tende a passar o Bolsonaro pela distribuição regional dos votos aí. O Nordeste está com pouca apuração ainda, mesmo no Sudeste ainda tem muito voto para ser apurado. Esses dois colégios devem mudar, inverter a liderança, mas de qualquer forma o Bolsonaro está com 46%, é isso? Quantos por cento dos votos? Agora 60,33% dos votos. Então, os estatísticos que estão trabalhando aí na progressão aritmética da evolução dos votos estão falando que a tendência, se continuar essa como está, é de virar quando tiver com 64% das urnas apuradas, dos votos apurados, né? Então, 64? É bem preciso o negócio de estatísticas, né? Como eu sou de humanas, eu não pude nem contestar. Não pude contestar, só me resta Esperar. acreditar. Mas, de fato, o que está assim, conversando com algumas pessoas da campanha do Lula agora à noite, conforme os resultados foram saindo, existe uma frustração muito grande com São Paulo. Embora a maior parte dos votos na capital, que é onde o Lula supostamente seria mais forte, né? No interior a gente já estava esperando, né? Que o Bolsonaro viesse muito forte. Mas na capital, os votos ainda estão sendo contabilizados. Estão fazendo essa ressalva, eles ainda estão muito frustrados, que eles esperavam uma vantagem sobre o Bolsonaro e estão com uma diferença de 10 pontos. Assim, é uma diferença brutal em relação às pesquisas, mas tem essa ressalva de que, de fato, o voto na capital é o voto mais petista. Agora, fazendo uma ponderação que Ana, não tem nada a ver. Vou pedir licença só um minuto. Camila, eu sei que você está com horário, a gente estourou o seu horário, você está com compromisso aí, né? E que você precisa sair. Então, desculpa, Ana, que eu te interrompi, mas eu quero te agradecer muito. Muito obrigado, Camila. Foi super bom te ouvir, super legal. E você vai ter assunto aí, Camila. A gente vai ter que ler você muito ainda, daqui para frente, para entender o que está acontecendo. Vou ter. Nas próximas colunas vou ter bastante o que comentar aí. Camila, obrigado pela participação. Um abraço para você e a gente fica em contato. Obrigada, gente. Obrigada, Camila. Valeu, Camila. Tchau. Tchau.